Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo, hoje sobre o Evangelho Redivivo. Estamos nos preparando, procurando a nossa sintonia com a espiritualidade amiga, mentalizando a presença dos nossos mentores espirituais, os espíritos de luz que têm nos incentivado nessa busca do conhecimento da lição magnânima que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho Redivivo representa para nós a mais pura essência da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos crescendo, pelo menos no conhecimento. Nas obras, somente as leis divinas é que irão nos mostrar qual o resultado daquilo que nós alcançamos, não é verdade? Mas, muito felizes pelo conhecimento que estamos adquirindo com estes ensinamentos, grandes revelações. Semana passada nós estudamos sobre os evangelhos canônicos e apócrifos. Vimos também sobre a Septuaginta. E então, para quem não acompanhou, nós indicamos buscar em nosso canal a gravação de domingo passado e também os anteriores, que são grandes lições, grandes ensinamentos, que nos traz uma empolgação tamanha. A cada dia queremos estudar mais. Não é assim? E então, sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a você, caro internauta que nos visita pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Vamos pedir a ajuda dos bons espíritos, pedindo a Jesus que nos ilumine, a Deus nosso Pai, que nos ajude nesse preparo, colocando pensamentos e sentimentos em elevação, para que possamos aguçar a nossa sensibilidade. Divino amigo, mestre e Senhor, estamos felizes por estes ensinamentos que tem nos dado orientações, esclarecimentos, servindo a nós de referência, servindo como base para a nossa caminhada evolutiva, por sabermos que as revelações sempre estiveram, graças à tua misericórdia, chegando a todos nós. Senhor Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade, pedindo aos teus missionários que possam nos auxiliar para que nós
possamos nos capacitar e sermos esses propagadores das palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus. Vamos dar continuidade. Semana passada nós estudamos sobre os evangelhos apócrifos, os evangelhos canônicos e sobre a Septuaginta. Vimos que os evangelhos canônicos foram aqueles adotados como o verídico, o que estava trazendo oficialmente o direcionamento dos estudiosos, dos teólogos, dos religiosos, adotados pelas vertentes religiosas. E os apócrifos, aqueles que não estavam dentro dos estudos públicos das igrejas da época. E vimos também sobre a Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia hebraica por 72 tradutores e, segundo a tradição, foi realizado essa tradução em 72 dias. Por isso o nome Septuaginta, que significa, ou melhor, que tem a representação em números, em algarismos romanos, como LXX, em letra maiúscula. E então, temos na Septuaginta uma das obras, um registro dos mais importantes para as orientações dos estudiosos da Bíblia, porque logo em seguida, ou melhor, na sequência dos acontecimentos, quando foram escritos os evangelhos, a partir do primeiro século da era cristã, quando surgiram os evangelistas. E então foram associados às antigas escrituras, que é a Bíblia hebraica, e sequencialmente os evangelhos, com as histórias, com os fatos, com as parábolas trazidas por Jesus. E hoje nós vamos estudar, melhor dizendo, a síntese que foi feita sobre as Escrituras. Voltando à leitura. Em um esforço de síntese, pois o assunto é muito vasto, podemos apresentar as seguintes linhas relativas ao assunto. Os evangelhos, propriamente ditos, e todos os demais livros do Novo Testamento foram escritos na língua grega, que era a mais falada
ou mais compreendida à época pelas pessoas cultas do Oriente e do Ocidente do Império Romano. Decorre deste fato o Novo Testamento ser conhecido como Escrituras gregas. A palavra evangelho tem origem no vocábulo grego evangelion, que significa boa nova ou boas notícias. O Novo Testamento abrange 4 conjuntos de livros assim discriminados. Letra A, Evangelhos. Letra B, Atos dos Apóstolos. Letra C, Epístolas. E letra D, Apocalipse. Oportunamente, esses livros serão estudados. O Novo Testamento é um conjunto designado como a mensagem do Cristo confiada aos seus apóstolos. Mensagem que tem as seguintes classificações: Evangelho de Deus, citado em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo 11. Evangelho de Cristo, citado em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 9, versículo 12 e 18. Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Evangelho da Graça de Deus, mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Evangelho da Paz, citado em Efésios, capítulo 6, versículo 15. Evangelho da vossa salvação, mencionado em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Evangelho da glória de Cristo, narrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Sendo assim, quando se fala da mensagem do Cristo, refere-se ao bloco interpretativo que constitui o Novo Testamento, não apenas especificamente os registros de Mateus, Marcos, Lucas e João, como querem algumas pessoas. E então, é o que nós temos até o momento de informações, que o Novo Testamento se compõe destes escritos, não somente dos evangelistas, que, como nós vimos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelistas, mas também os outros livros que foram citados aqui anteriormente, né? E nós vimos as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, Timóteo, Romanos, o Evangelho de Cristo, igual nós vimos aqui, que foi escrito por Marcos, né? Capítulo 1, versículo 1. Paulo aos Romanos, Paulo aos Coríntios, e então esses livros formam o Novo Testamento, aquilo que vem depois da vinda de Jesus, não é? E, para um lembrete,
que antes da vinda de Jesus, as antigas escrituras, ou muitas pessoas usam o Antigo Testamento. Assim, como nós vimos lá, a Bíblia hebraica, que foi traduzida através da Septuaginta, está contida no Antigo Testamento. Tá certo? E então, a afirmação que nós estamos vendo aqui, no final do item 4. Quando se fala da mensagem do Cristo, refere-se ao bloco interpretativo, não somente dos evangelhos, mas todo esse conjunto de escritos que estão nestes livros. Continuando a leitura. O Evangelho, Boa Nova, cerne doutrinário do cristianismo, contém aspectos da biografia terrena de Jesus Cristo e seus principais ensinamentos de caráter moral, coligidos segundo informações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é o Evangelho. A Boa Nova está com esses evangelistas, Mateus e João, discípulos diretos do Cristo, são apóstolos, sendo discípulos diretos do Cristo, são apóstolos. De contato pessoal com o Mestre, escreveram respectivamente em hebraico e em grego. Isso significa que Mateus escreveu em hebraico e João em grego. Marcos e Lucas redigiram seus textos em grego, o primeiro transmitindo reminiscências de Pedro e o segundo investigando e recolhendo informações por via indireta. Harmonizam-se os 4 textos num todo orgânico composto sem acomodações, sob inspiração mediúnica. Um detalhe muito importante, Porque eles, tendo as suas faculdades mediúnicas, foram inspirados por essas informações, como nós vemos aqui. Lucas foi aquele que recolheu as informações. Ele não foi seguidor do Cristo, discípulo do Cristo, diretamente convivendo com o Cristo. Marcos recolheu as informações transmitidas por Pedro, os primeiros transmitidos pelas reminiscências de Pedro. E então, como nós estamos vendo aqui, harmonizam-se esses 4 evangelistas. Por isso, foram adotados como evangelhos canônicos. Dos 4 livros canônicos que relatam a Boa Nova, sentindo o termo evangelho, trazida por Jesus Cristo, os 3 primeiros apresentam entre si tais semelhanças que podem ser catalogados em colunas paralelas e abarcados como num só olhar, de onde seu nome de sinóticos. Mas eles oferecem entre si numerosas divergências. E então, para nós refletirmos um pouco, os 3 primeiros, com exceção do Evangelho de João, eles trazem semelhanças entre si. Podem ser catalogados em colunas paralelas e abarcados com um só olhar. Quer dizer, nós vamos estudá-los e ver a semelhança que existe entre eles. Por isso o nome deles, sinóticos. Apresentam uma semelhança e oferecem entre si numerosas divergências. Isso aí faz parte justamente da característica de
característica de cada evangelista, não é? Continuando a leitura. Quanto ao quarto evangelho, o de João, este permanece único, pois se distingue significativamente dos demais em conteúdo, estilo e forma. A hipótese mais aceita para justificar as similaridades existentes nos evangelhos sinóticos é denominada teoria das duas fontes. Nessa teoria, Marcos teria utilizado uma fonte, possivelmente originária de Pedro, a qual serviria de subsídio para os relatos de Mateus e Lucas. A outra fonte utilizada por estes dois evangelistas é totalmente desconhecida e se chama fonte Q, inicial da palavra alemã Quelle, fonte. Os textos evangélicos sofreram ao longo dos tempos 3 grandes modificações. No texto original, escrito pelos evangelistas, durante a elaboração da Vulgata, é a tradução feita por Jerônimo, que ele traduziu do grego para o latim. E na revisão desta, que é a que temos atualmente, por entre essas fases, ocorreram influências em variados sentidos, levando a relações literárias, de semelhança ou de diferenças, que são observadas entre os evangelhos no seu estado atual. E então nós estamos vendo aí que nas traduções que foram realizadas, temos algumas divergências, algumas diferenças nos relatos, né, nas expressões, justamente pelaquela condição que nós vimos Allan Kardec dizer, passando de uma língua para outra, as expressões, as frases, o significado sofreram algumas alterações, não é? Algumas distorções, não é assim? E então é o que nós vamos confirmar com a sequência das orientações que vamos ler. Revendo o item C. Na revisão da Vulgata, que é a que temos atualmente, por entre essas fases ocorreram influências em variados sentidos, levando a relações literárias de semelhança ou de diferença, que são observadas entre os evangelhos no seu estado atual. Item 9. O ambiente histórico em que o evangelho surgiu é o do judaísmo, formado e alimentado pelas escrituras do Antigo Testamento. Então esse é o detalhe. Quando surgiu o evangelho, esses ensinamentos de Jesus era o ambiente do judaísmo que predominava, não é? Na Septuaginta, foi a tradução daqueles tradutores do hebraico para o grego, mas o ambiente era da escola judaica, da formação judaica. E o evangelho veio nesse clima do judaísmo, porque Jesus era um judeu.
ele se formou como judeu. Jesus não fundou o cristianismo. O nome cristianismo surgiu muito depois da ressurreição do Cristo, não é? E então nós vamos ver na sequência grandes orientações nesse sentido, não é? Item 10. Os textos evangélicos utilizados pelos povos não anglo-saxônicos originam-se da Vulgata, divulgada em latim, fixada a partir do século IV, quando o erudito Jerônimo, secretário do Papa Dámaso I, verte do grego para o latim textos autenticáveis e separa os considerados de autoria obscura ou apócrifa. E então, justamente os evangelhos apócrifos considerados pela igreja, foi nessa época que surgiram esses, ou melhor, foram separados, né? E houve essa discriminação dos evangelhos apócrifos, na tradução de Jerônimo. Sabemos, no entanto, que existiu a chamada Bíblia dos 70, corpo doutrinário traduzido ao que se diz por 70 sábios de Alexandria, do qual se teria tirado 70 cópias. E então se refere à Septuaginta, o que nós estudamos semana passada. Não obstante a existência de várias traduções inglesas da Bíblia, empreendidas durante a Idade Média, somente no século XVI a história registra a tradução definitiva da Bíblia inglesa, na forma que conhecemos atualmente. Na conferência de Hampton Court, em 1604, foi proposta a nova tradução da Bíblia. 54 tradutores foram convidados para o empreendimento dessa tarefa em Oxford, Cambridge e Westminster. Vocês desculpem aí a pronúncia, que a gente não tem muita especialidade com o inglês, né? Essa tradução, dedicada ao rei James I, foi publicada em 1611, em volumes grandes. Trata-se de uma tradução também conhecida como a versão autorizada, que se enraizou de tal forma na história religiosa e literária dos povos de língua inglesa, que as edições posteriores cuidavam apenas de simples revisões e não de substituições. Algumas dessas revisões foram a revisão inglesa em 1885 e a versão padrão americana, American Standard Version, de 1901. Esta última foi vigorosamente revisada pela Revised Standard Version, de 1946 a 1952. Os textos bíblicos publicados em língua inglesa, que têm como base a tradução de William Tyndale, de 1525 a 1526, sobretudo o Novo Testamento, apresentam diferenças das edições publicadas pelos demais povos. A tradução inglesa foi realizada diretamente do original grego e não do latim. Aí um detalhe muito importante para nós observarmos, né? Essa tradução
para o inglês, adotada, né? E não foi traduzida daquela tradução de Jerônimo, porque Jerônimo traduziu para o latim, do grego para o latim. E essa tradução inglesa foi traduzida diretamente do grego, né? Não teve intermediário. E como nós estamos vendo, sempre existe aqueles tradutores que vão trazendo uma forma de expressar o que as Escrituras estão trazendo de revelação, né? Por isso, algumas modificações que nós observamos, e sempre nós temos visto nas exposições das palestras do professor Severino Celestino, ele que é um tradutor da Bíblia original hebraica, mostrando algumas ou muitas divergências nas traduções, né? Por isso, nós sempre lembramos, vamos acompanhar, vamos buscar o que traz os esclarecimentos do professor Severino Celestino. São grandes revelações, grandes orientações para o nosso entendimento, para nós aprendermos a discernir aquilo que nós estamos estudando, não é? Nas traduções públicas e originais da Bíblia, não havia pontuação nem separação de palavras na escrita. Os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. As palavras eram redigidas em letras minúsculas e sem espaçamentos. A colocação de espaços entre as palavras e as frases foi adotada a partir do século IX depois de Cristo. A pontuação surgiu com o aparecimento da imprensa no século XV. A organização dos textos bíblicos em capítulos foi elaborada pelo clérigo inglês Stephen Langton no século XIII. A subdivisão dos capítulos em versículos foi ratificada pelo tipógrafo parisiense Robert Stein, também conhecido como Robert Stephanus, no século XVI. Olha que coisa interessante. Antes, nas primeiras escrituras da Bíblia, não havia pontuação, não é? O que separava uma letra da outra eram as letras maiúsculas do alfabeto grego. Olha que interessante. Então vejamos a dificuldade que foi para que as traduções bíblicas, todos os livros da Bíblia, chegassem até nós com a forma mais fácil de leitura, né? E então, uma das questões que nós vamos observar pelas traduções, as palavras eram redigidas com letras minúsculas. E então, é o que dava para perceber a diferença das palavras. Imagine traduzir um texto que não tinha pontuação, não tinha espaço entre as palavras, e o que separava era somente as letras maiúsculas do alfabeto grego. A colocação de espaços, então tudo teve uma época em que foi colocada, né? A colocação de espaços entre as palavras e as frases foi adotada a partir do século IX depois de Cristo. A organização dos textos em capítulos, quando nós falamos,
capítulo 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 15. Né? É essa organização. Em capítulos foi elaborado pelo clérigo inglês Stephen Langton, no século XIII. Esta foi uma das primeiras organizações que teve em capítulos. E depois, no século XVI, é que surgiu os versículos. Olha que interessante. E então foi se aperfeiçoando. Como nós entendemos que o ser humano vai evoluindo, vai se melhorando as formas de esclarecimento. Justamente no século XVI, quando surgiu, aliás, no século, a subdivisão dos capítulos em versículos foi ratificada pelo tipógrafo Robert Stein. Está falando sobre a imprensa, surgimento da imprensa. Aqui, ó. Foi no século IX depois de Cristo. A pontuação, né? Justamente com o surgimento da imprensa, é que surgiu, que começou a trazer a pontuação, vírgula, ponto, parágrafo, não é? E então foi com o surgimento da imprensa. Se não me engano, é Gutenberg que criou a imprensa, né? A escrita impressa, né? A organização dos textos bíblicos foi elaborada pelo clérigo inglês Stephen Langton no século XIII. E a subdivisão dos versículos no século XVI por Roberto Stephanus ou Robert Stein. E então, gente, nós estamos vendo aí que faz parte da história, né? Nós precisamos entender o sacrifício que foi ao longo da história da humanidade para que se trouxesse até nós as revelações das Escrituras, tanto o Antigo Testamento como também o Novo Testamento, não é? Finalizando a síntese, as pregações do Cristo, genericamente denominadas o Evangelho do Reino, é marco evolutivo que divide a história humana em dois períodos distintos, antes e depois do Cristo, respectivamente, AC e DC. Isso aí para nós agora fica fácil de entender, né? O que é antes de Cristo, as primeiras revelações, as antigas escrituras, a Bíblia hebraica, não é? E depois de Cristo, que vem o Novo Testamento. E então é o divisor desses períodos, desse período da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, quando surge o Evangelho do Reino. Não é? Por isso que está dizendo, é um marco evolutivo. Nós temos alguns estudiosos nos revelando, nos orientando, e nós até achamos que faz sentido, né? Que a partir da vinda do Cristo, a partir da chegada aqui na terra de nosso Senhor, trazendo a revelação da Boa Nova, o Evangelho, a humanidade saiu do estado primitivo e começou no estágio de expiação e prova, por já ter uma maturidade suficiente para prosseguir a sua marcha evolutiva, não é? Um degrau a mais na evolução dos mundos. Não é assim? E, para o nosso parecer, até que faz sentido essas informações, né? E então agora nós temos, na sequência que vamos ver a semana que vem,
os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos deixar grifado aqui para darmos sequência semana que vem. E então, meus irmãos e minhas irmãs, fica aí mais um estudo, mais uma informação, mais esses pareceres que vai nos alargando a percepção dessas obras e especialmente do Evangelho de Jesus, né? E vamos ter grandes revelações pela frente, na sequência dos estudos. E agora nós vamos fazer uma prece, agradecendo aos mentores espirituais, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai, por esses momentos de aprendizado que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos enriquecem. Senhor, gratidão por esse acréscimo de misericórdia, sendo para nós a baliza, a referência, o direcionamento para nós prosseguirmos em nossos estudos, amparados sempre pela Tua misericórdia, pela presença dos Teus missionários junto de nós. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, queridos irmãos e queridas irmãs, finalizamos mais um estudo do Evangelho Rede Vivo. E nós aproveitamos esses momentos finais para pedir que nos perdoem pelas falhas que nós ocorremos, né? Nós sempre estamos deslizando em alguns pontos, porque nós também estamos aprendendo. No próprio estudo é que nós vamos crescendo e aprendendo a ter o discernimento do conteúdo em si. Não é isso? Mas vamos nos aperfeiçoando com a permissão de Deus, firmes e confiantes na nossa capacidade, né? Muito obrigado. Paz a todos, que Jesus nos abençoe.